Olá, tudo bem? Mais um vídeo do Examinador. Como está você aí que me acompanha? Espero que esteja bem, que Deus vos abençoe. Hoje eu vim falar com vocês sobre a minha perspectiva católica em relação à cultura pop, a qual eu gosto de muita coisa. Então eu vim falar com vocês como é para um católico viver neste meio e qual é a minha perspectiva em relação a tudo isso em que a gente está envolvido. Antes de começar o vídeo de hoje, peço você aí, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário para ajudar o meu trabalho aqui na internet. A cultura pop, né, a cultura nerd, não é segredo para ninguém que ela nasceu aí nos tempos modernos. E ela possui muitos defeitos e muitas influências modernistas, obviamente. Mas a gente sabe também que existe muita coisa boa. Muita coisa boa. Então são dois lados opostos e que nós, pedindo a Deus o agir do Espírito Santo, devemos saber discernir o que é bom e o que é ruim, obviamente. Eu sempre falo uma coisa para vocês que me seguem e já me conhecem, você que está me conhecendo aqui pela primeira vez, é o seguinte: o que faz você gostar de uma obra, seja livro, quadrinho, filme, seja o que for, não é aspectos mundanos ou simplesmente superficiais ou ideológicos. O que faz você gostar de uma obra são as virtudes que estão presentes nesta obra. São essas virtudes que vão fazer você se apegar a essa obra, se sentir bem a assistir, muitas vezes se emocionar e viajar naquele mundo. Só que infelizmente, já puxando para o cenário de hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia a gente vê que essas virtudes estão cada vez mais escassas. Não que no passado não existisse problema, existiam muitos problemas, só que a quantidade de virtudes presentes na obra, apesar do modernismo que tinha nelas, existia, se sobressaía essas qualidades. O problema é que hoje a cultura nerd, seja onde for, ela está sendo utilizada como uma ferramenta para propagação ideológica, ou seja, panfletagem pura. As virtudes estão sendo cada vez mais oprimidas por questões ideológicas. E isso empobrece, seja qual for o âmbito, seja nos quadrinhos, seja no filme, seja o que for. Isso empobrece aquilo que vai ser mostrado para o público. E se a pessoa não estiver engajada nessa ideologia, ou, por outro lado, a pessoa não tiver consciência do que está acontecendo, a pessoa que não está engajada não vai se cativar. A pessoa que não está entendendo o que está acontecendo provavelmente vai ser doutrinada, que é o que vemos hoje em dia. Muitas pessoas estão de saco cheio, como eu, na minha perspectiva católica, e muitas pessoas que estão se deixando levar pelas ideologias por talvez menosprezarem e dizer que tudo isso é um machismo, é loucura da cabeça da gente. Não é, isso é fato. Até mesmo os próprios wokes deixam isso bem claro, que vão militar, vão quebrar padrões e tudo mais. Mas isso é se tratando de hoje. Mas também no passado existiam muitos problemas. E a gente não pode passar pano. O que eu vejo hoje em dia, no meio da cultura pop, é que existem dois extremos. Existe o hipersaudosismo. O que é o hipersaudosismo? O hipersaudosismo é aquele cara que simplesmente, só porque é do passado, é bom. Tudo que é do passado é bom. Ah, porque era bom naquela época, os programas eram bons naquela época, os quadrinhos eram tudo perfeito. Não é bem assim. Existiam problemas, como eu falei pra você. Existiam vários problemas modernistas naquela época. A questão é que as virtudes se sobressaíam e faziam com que a obra se tornasse épica, magnífica e cativasse todos nós. Então, o problema já existia naquela época. Só que hoje em dia também existem essas pessoas do outro lado, né? Que é o pessoal que quer quebrar padrões. Padrões sejam defeituosos daquela época, como também as qualidades. Querem quebrar tudo que era feito naquela época e remodelar a partir de agora. Por que eu falo que é da questão dos defeitos e das qualidades? As qualidades são as virtudes. Ou seja, eles querem destruir, por exemplo, a figura da família, do homem, da mulher, certo? A autoridade do pai e da mãe. Eles querem criar outro tipo de molde familiar. Isso é fato. Mas eles também querem modificar alguns defeitos que a minha ótica católica ela identifica, que é, por exemplo, a sexualização.
A sexualização pro woke, ela tem que se tornar diferente daquela do passado em que ponto? Porque a sexualização do saudosista é aquela sexualização, digamos assim, clássica. Aquela sexualização da mulher e do homem. Ou seja, você separa o que é a mulher e o que é o homem. A sexualização do woke é a sexualização onde não existe distinção entre homem e mulher. Agora eu te pergunto, qual dos dois estão certos? Nenhum. Nenhum. Inclusive, eu toquei exatamente nesse mesmo ponto, pessoal. Lá, num vídeo que eu vou deixar aqui no final, tá? Sobre sexualização na cultura. Eu usei como base, na época, aquele filme aquele jogo da Stellar Blade, uma personagem extremamente sexualizada. E também eu tive a honra de participar do programa Tábula Redonda, lá do meu amigo Phelps Lee. Vou deixar na descrição o link do vídeo. E o meu grande amigo também, Templário Geek, na época, falou sobre este assunto. Vou deixar na descrição também. Enfim. Então, nenhum dos dois lados estão certos. Ou seja, a perspectiva de um católico é jamais se deixar guiar pela questão ideológica. Um católico, ele não é de direita e nem de esquerda. E qual é a direita e a esquerda hoje no mundo nerd? A esquerda e a direita hoje no mundo nerd são os nerdolas, a direita, e a esquerda, os lacrolas. E os nerdolas são basicamente esse saudosista que de alguma forma tenta ressuscitar absolutamente tudo do passado, tudo, até os defeitos, e muitas vezes passam pano para esses defeitos, e o lacrola, que quer pegar tudo que foi do passado, inclusive as qualidades, e subvertê-las, os defeitos também, para trazer para a perspectiva deles. Ou seja, temos que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque nem tudo do passado foi bom, e nem tudo de agora é bom, certo? É claro que existe alguns nerdolas que têm boa intenção, e eu vejo isso também em relação ao pessoal da direita, ou os que se acham ser de direita, né? Porque na cabeça de muitos, ser conservador nada mais é do que defender aquilo que é bom, e não é bem assim, tá? O conservador, ele conserva determinado período da história. Como assim? Ele conserva valores de determinado período da história. É isso. Por exemplo, uma frase brilhantemente dita, pelo que eu vi falando, foi o Lucas Lancaster. Ele disse o seguinte: o conservador de hoje, ele é o revolucionário de ontem. Eu vou dar um grande exemplo aqui para vocês. Claro, tudo isso na ótica de um católico dentro da cultura. E tudo isso se aplicando a uma ótica cultural, viu, pessoal? Social também, querendo ou não, tá? Por exemplo, o conservador, muitos conservadores, não vou generalizar, mas muitos conservadores apoiam, por exemplo, o uso de preservativo. Eu, como católico, não apoio. Por quê? Porque o preservativo é um meio que tira a finalidade do sexo, que é amar sua esposa e ter filhos, gerar vida, gerar uma família. Ou seja, você tira da naturalidade, aquilo que Deus criou para ser feito, para você tomar o controle puramente por prazer, né? Isso é antinatural. Isso é algo que vem de Deus. Ou seja, é anti a vontade de Deus, é contra a vontade de Deus. Por isso eu sou contra. Mas o conservador, em vários momentos, é a favor. Vários conservadores são a favor do divórcio, certo? Ah, não deu certo, tem que separar mesmo, tudo mais. Eu acho que a igreja não pode vir com esse posicionamento de que casou, não pode voltar atrás. Então vocês percebam, muitos conservadores se posicionam assim. E dentro da cultura a gente vê muita coisa em relação a isso. Em filmes, séries, casais se divorciando, casais, muitos filmes, inclusive até filmes bons, assim, a grosso modo. Por exemplo, tem vários quesitos virtuosos naquele filme que faz você admirá-lo, mas tem essas coisas defeituosas que não agregam em nada no filme, por exemplo, ou no quadrinho, que é, por exemplo, um traço extremamente modernista do casal, de um homem e de uma mulher se encontrarem, e de acordo com a perspectiva modernista, logicamente esse casal tem que ter uma relação sexual ou depois do encontro, deste primeiro encontro, depois de outros. Para muitas pessoas que se dizem conservadoras, ou os nerdolas do mundo do ambiente nerd, ler uma obra
contendo esses pontos, e para eles é completamente normal. Para mim, que sou católico, não é. Eu consigo identificar esses defeitos segundo a minha perspectiva católica, dizer, olha, isso aqui eu não vou absorver. Isso daqui, para mim, não agrega em nada no que eu estou vendo, no que eu estou lendo. E não agrega. Não agrega. São elementos completamente banais. Banais. Essas questões de beijo, cenas de sexo e tudo, essas coisas não são determinantes para mostrar um casal, por exemplo. Isso são coisas visuais que muitas das vezes só é mostrado para ter um impacto no quesito de mostrar a carne, a questão carnal. E não o relacionamento verdadeiro entre um homem e uma mulher, que não se limita a isso. Isso é a intimidade deles. E nós não precisamos ter isso explícito em quadrinhos, em livros, em jogos. Não precisa. Nudez também. Pra que isso? Eu sou contra tudo isso, de acordo com a minha perspectiva católica. Por quê? Um católico, ele namora com a intenção de casar. Só pode ter relações sexuais e relações sexuais respeitosas, sem fazer com que a sua esposa, ou se tratando da perspectiva feminina, o seu esposo, se torne um parque de diversão, puramente para o prazer. Não. Isso não é perspectiva, isso não é vida de católico. O católico casa, tem sua relação em prol, com base no amor e em prol da constituição da sua família. E o que a gente vê nessa cultura pop, desde muito tempo, é muitas das vezes a distorção da sexualidade entre um casal. Entende? Eu, como católico, não concordo. E acho desnecessário esse tipo de coisa em qualquer que seja a arte. Seja nos quadrinhos, seja nos filmes, nas séries, seja onde for. Eu sou contra. Porque o que me move é Cristo. Né? O que move a minha perspectiva, seja cultural, social, é Cristo. Através da sua Santa Igreja Católica. Então, esse é o meu norte. Então, eu não sou nem nerdola, eu não sou nem lacrola, eu não sou centrola, eu não sou isentola, eu não sou nada. Eu sou um nerd que gosta de algumas coisas da cultura pop. Por que eu digo de algumas coisas? Porque existem muitos defeitos que vão contra a minha fé. E eu não posso negar isso. Não posso. E eu também não quero. É um dever, mas através do meu livre-arbítrio, eu escolho não concordar. E eu sei que tem muita gente que me segue aqui que é católico também. O que a gente tem que fazer? Como eu disse, ter a perspectiva católica, olhar o que é bom numa obra e olhar o que é ruim. O que é bom, beleza. O que é ruim a gente não apoia. E saber também ter prudência. Colocar a virtude da prudência. Porque às vezes a obra tem mais virtudes do que pontos negativos. E você pode dizer, olha, o filme é bom, mas apesar disso, daquilo é um filme bom. Né? Tem problemas, mostra os problemas que você achou de acordo com a sua fé católica. E mostra as qualidades. Agora, existem obras que não têm muito do que se aproveitar. Certo? Existem obras que não é bom se propagar. Entende? Porque você propagando alguma coisa, você causa influência no próximo. Então pense bem nisso. Seja prudente. Por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos. Gosto muito do Demolidor, por exemplo. Vou dar um exemplo do Demolidor. É um herói que eu gosto bastante. Mas eu já apontei defeitos sobre a representação da fé do Demolidor e de suas atitudes. Em alguns momentos o Demolidor, ele não demonstra ser casto, ou dá a entender que ele não é casto. Ou seja, que ele teve alguma relação fora do casamento. E de maneira nenhuma isso é mostrado no quadrinho que a igreja condena. Porque muitas das vezes o autor, ele escreve isso e na cabeça dele, devido ao modernismo, acha que isso é normal. E não é. E não é. Mas eu gosto do personagem. Por quê? Porque tem mais virtudes presentes nas histórias do Demolidor do que pontos negativos. Tem mais virtudes presentes no âmbito dos quadrinhos, principalmente na Era de Ouro, do que problemas. Problemas existem. Sexualização,
modernismo, pensamentos modernismo em relação à família, relativização, por exemplo, nestes pontos do Demolidor da Fé. Entende? Falta de modéstia em algumas roupas de personagens, enfim. Existem problemas. Existem problemas. Então, não é levar para os extremos. Um católico, ele não... Eu, como católico, eu não sou... Eu não quero remodelar de acordo com a cultura woke, mas também eu não vou ter um saudosismo excessivo dos nerdolas. Eu vou seguir a minha perspectiva católica, independente do período histórico que eu estou. Eu sou católico. A igreja ela é uma só. Independente do período histórico na humanidade. Não tem essa. Entende? Em qualquer âmbito que eu estiver, eu vou agir de acordo com a minha fé. Então não é diferente do ambiente nerd. Então, o meu modo de agir aqui, no meio cultural, é evangelizar ao máximo, ter as minhas opiniões sinceras, porque eu estou sendo sincero com vocês, identificar o que é bom e o que é ruim de acordo com a minha fé. De acordo com a minha fé. De acordo com o que a minha fé ensina sobre tudo. Sociedade, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é família. É isso. E você que é católico, que está me assistindo, também continue esse trabalho se você está no meio nerd. Seja onde for. Seja católico aonde você estiver. E quem não é católico, quem tem uma admiração, quem tem um respeito ou curiosidade, a igreja está de portas abertas para te receber, meu irmão. A igreja está de braços abertos para te receber. Ao contrário do que muitas narrativas mentirosas que são ditas em relação à igreja, a igreja ela acolhe por amor. Porque ela segue o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo de amar o próximo. E é uma coisa, inclusive, que está faltando aqui no meio da cultura, viu? Mais amor. As pessoas começam a se odiar, se desejar, uma desejar o mal para outra, por questão ideológica, porque uma está na direita e a outra está na esquerda. Mas ninguém quer conversar para conseguir encontrar um consenso que possam fazer com que elas acendam a verdade. Isso no meio cultural está muito, muito presente. Às vezes as pessoas defendem mais o seu youtuber, mais o seu influencer de estimação, do que a própria verdade. Às vezes as pessoas não têm nem mais opinião própria sobre alguma obra, sobre a perspectiva da cultura atual, porque ele primeiro verifica o que o youtuber dele tem a dizer, para depois ele ter a capacidade de raciocinar e buscar a verdade. Eu, como católico, jamais vou fazer isso, porque eu não me guio a partir de opiniões de homens. Claro, perceba. Eu posso ver um YouTube aqui da Cultura Nerd e a minha opinião, muitas vezes, colidir com a dele, porque a minha opinião é baseada na minha fé, e eu falo, cara, esse cara tá falando uma coisa interessante. Se eu tiver dúvida, eu vou buscar através da minha fé a verdade. Olha, o que esse cara falou aqui tem sentido. Entendeu? Tem sentido. Eu não vou cegamente chegar e confiar no YouTube. Não, eu prefiro ficar com a igreja de 2025 anos que o próprio Jesus Cristo fundou. Então, o mundo nerd hoje, para um católico, ele tem que saber se, ao mesmo tempo, ter prudência e se impor. O que é bom. E a igreja não condena. O que é ruim, a igreja condena e acabou. Não tem meio termo. Não tem blá blá blá, blibli, não. É isso. Não adianta dizer que é católico e ao mesmo tempo tá lá postando fotos de personagens, desenhos, filmes, personagens extremamente sexualizados e modestas. Não adianta ser católico e dizer, não, mas eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista, eu sou comunista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Porque, infelizmente, como eu falei, o mundo nerd está meio que se misturando com a política. Então você vê muitas pessoas do âmbito da cultura nerd, da cultura pop, mencionando político o tempo inteiro. Então você vê muito nerd aí, não, mas eu sou anarquista, não sei o quê, anarcocapitalista, liberal, eu sou marxista e sou católico. Não, você não é. Você tem que seguir a doutrina social da igreja. Caso vocês nunca leram a Rerum Novarum, dá uma lida lá. Do Papa Leão, hein? Antecessor
deste Papa Leão de agora. Então perceba, o ambiente cultural ele é extremamente influente. Ele pega outras áreas da sociedade. E o pessoal que quer militar suas ideologias já identificou isso. E o nosso trabalho, como católicos, é simplesmente não dar o braço a torcer. Não desistir. Continuar também na cultura, porque a gente gosta, a gente identifica o que é bom. Combater o que é ruim. Propagar a fé católica e jamais aceitar que tá beleza, que tá melhorando. Ou, por exemplo, está menos mal. Tá menos mal, então tá bom, não. Menos mal não é bom. Menos mal é menos mal. Inclusive eu até falei isso em outro vídeo sobre essa questão de achar que tá tudo se resolvendo. E não tá. Abrem o olho. Fiquem de olhos bem abertos. Fiquem de olhos bem abertos. As coisas não estão melhorando na cultura nerd, principalmente no cinema. Esses caras estão mais estratégicos para militar suas ideologias. Isso é um fato, eles estão bem mais estratégicos. Bem mais pontual a sua militância. Então a gente não pode simplesmente achar que tá ficando bom. Sempre estar em oração, para que Deus possa, através do Espírito Santo, nos guiar, saber discernir as coisas, pedir a intercessão de Nossa Senhora, seguir os sacramentos, que é o que a gente precisa, de fato. E a cultura é um entretenimento. Você pode usá-la como uma ferramenta até mesmo de melhorar, de aproximar você de Deus e trilhar o caminho de santidade. Vendo as virtudes que estão presentes, por exemplo, na figura do herói. A figura do herói, tô falando do herói na literatura, né, nos quadrinhos, tem elementos e virtudes que estão em Cristo, porque Cristo é o verdadeiro e o maior herói da história. Jesus tem todas as virtudes, tem todas as qualidades de um herói. E esses personagens que a gente gosta de ler, tem esses aspectos. E a gente identifica e fica admirando isso. Mas muitos têm defeitos, a gente tem que criticar os defeitos também. Não achar que ele é uma figura perfeita. Como eu falei, o que é bom e o que vai de acordo com a nossa fé, a gente tem que promover. Mas o que é ruim, a gente tem que criticar também. Então, esses heróis têm elementos, têm traços do que Cristo tem na plenitude de Cristo. Por isso que a gente gosta da figura do herói. Essas virtudes estão presentes nele. Não plenamente? Não, mas algumas dessas estão presentes. E assim, voltando àquele assunto das obras, em geral, não só dos personagens, é isso que a gente tem que fazer, identificar os aspectos virtuosos e os defeitos. Não se deixar levar achando que está tudo perfeito. Mesmo no passado tinha problemas e temos que aceitar isso. E também combater os problemas contemporâneos, né? As ideologias progressistas do nosso momento aqui agora. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo com os nossos personagens, com as nossas obras? Com as músicas também, vamos entender um pouco mais. Como é que está a questão musical hoje no mundo? Até na música você tem que saber identificar. Se a mensagem que aquela música está passando para você é uma mensagem que vai de acordo com a sua fé católica. Ah, mas eu gosto do ritmo. Se você se deixar guiar pelo ritmo, aquela mensagem vai ser passada para você mesmo no subconsciente. Então procure, por exemplo, a música é em inglês, procure a tradução. Não escute música só por dopamina. Ah, o ritmo é bom, aí fica... Ó, o ritmo. Não, escute a música pelo significado. Entendeu? Por que eu tô escutando isso? Só por dopamina? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, o católico, ele tem que estar sempre vigilante na cultura, pedir a Deus que o Espírito Santo possa nos guiar para saber discernir o que é bom e o que é mal. E que Nossa Senhora nos proteja neste caminho, neste âmbito que a gente está aqui, sempre postando, vendo vídeos, assistindo filmes, animes, etc. Esse foi o vídeo de hoje. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo está minhas redes sociais. Eu estou mais ativo no X, então, por favor, de preferência me siga no X. Se você não é inscrito no canal, novamente se inscreva e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria.